Mas amém. Amém, gente? Tudo pronto aí? Jó 35:10. Vamos fazer uma oração aqui. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa manhã, pedindo, Deus, a iluminação da sua palavra, em nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo fale conosco, que o Senhor venha ungir, meu Deus, os nossos ouvidos, e que nós venhamos a ter sensibilidade para entender a pregação da tua palavra, em nome de Jesus. Que todo atrapalho, toda barreira seja tirada e a tua bênção se manifeste em nome de Jesus nessa manhã. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus e amém. Amém? Irmãos, tema da mensagem, se você puder, repita comigo: onde está o Deus que me fez? Repita mais uma vez, diga: onde está o Deus que me fez? Olha o que diz aqui, Jó 35, versículo 10, está escrito assim: mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que dá salmos entre a noite, que nos faz mais sábios do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Meus irmãos, se esta palavra foi registrada e ela chegou nas nossas mãos, passado aí milhares de anos, muitas coisas já aconteceram. E se essa palavra chega às nossas mãos hoje, é porque Deus queria que a nossa geração ouvisse essa mensagem. Porque há muitas pessoas hoje que elas estão por todos os lugares aí, nas igrejas ou fora das igrejas, e elas não entenderam quem foi o causador da vinda delas aqui a esse mundo. Alguém diz assim: eu sou um acidente, eu não fui planejado pelos meus pais. As pessoas têm umas bobagens assim que não dá para entender não. Nada acontece sem a autorização de Deus. Então, se você está aqui, você não é um acidente, você é uma obra-prima das mãos de Deus. Às vezes o seu pai, a sua mãe, ele pode ter achado isso, e aí sem sabedoria um dia dizer: olha, você não foi planejado e não sei o que. É bobagem isso aí. Você tem que entender o seguinte: você é um plano perfeito de Deus. Deus decidiu que você viria, Ele disse que você viria. Então, se você está aqui, você tem que entender: eu sou o plano de Deus, eu sou um projeto de Deus. Mas o texto aqui diz assim: mas ninguém diz, onde está o Deus que me fez? Cadê esse Deus? Porque se nós somos criação de Deus, então Ele é responsável por nós. E as pessoas estão passando situações adversas, e ela não está perguntando: ei, peraí, cadê esse Deus que me fez? Aonde que Ele está? As pessoas não estão fazendo essa pergunta, e elas estão procurando a solução dos problemas delas em todo lugar, menos na fonte, que é a única fonte que vai resolver os problemas. Se você tem um aparelho de telefone, ele dá um problema, um defeito, acredito que talvez aqui você não seja um técnico de telefone. Talvez pode ter alguém aqui que saiba consertar, mas acho que a maioria aqui não sabe consertar telefone. Aí você tem um problema com o telefone, você não entende dessa tecnologia, você não sabe como é que arruma, como é que abre, como é que troca a peça. Você vai lá na oficina do telefone, e você chega lá e você deixa o telefone para o técnico e você diz: resolva o problema, faça um orçamento aí para mim, veja quanto é que fica para trocar essa tela. O botão não funciona mais, ele não está pegando mais carga, veja o que é. Você coloca o seu problema na mão de um técnico, e ele vai lá e resolve o seu problema, porque ele é perito naquilo, ele sabe aonde mexer. Se você procurar o técnico, ele resolve o seu problema. Você tem um problema, então você busca a Deus, porque Ele quem fabricou você, Ele quem trouxe você, Ele conhece os mínimos detalhes a seu respeito, coisa que a medicina ainda está tentando aí, a medicina está engatinhando, está tentando descobrir: olha, para curar essa doença tem que mexer aqui, para curar essa outra doença tem que ter essa vitamina, tem que ter essa enzima, essa substância, coisa que a medicina está aí engatinhando. Deus olha, Ele sabe: é aqui que mexe, é nisso aqui que aperta, é aqui que muda, e aí resolve o problema. Mas o texto diz aqui: mas ninguém diz, cadê esse Deus que me fez? Eles não estão procurando. E ele diz aqui, olha só que forte: ninguém diz, onde está o Deus que me fez? Ele faz o quê? Que dá salmos entre o quê, irmãos? À noite. Quando você lê na Bíblia, está falando de noite,
Ele não está falando só desse período aí, agora é de manhã e daqui a pouco é de tarde e é de noite. A Bíblia tem uma porção de símbolo, de linguagem figurada, e está falando da noite, dos períodos difíceis. Eu queria que você abrisse lá em Atos, capítulo 12, você vai ver aqui alguns períodos difíceis da igreja. Atos 12, verso 1. Atos 12, 1. O que é que diz aí, meus irmãos? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando estava para comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Agora leia aí o verso 7 com atenção. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta depressa. E caíram das mãos as cadeias. Observe uma coisa aqui importante, irmão. Quem era o Pedro? Era alguém que Jesus chamou. O que estava acontecendo com Pedro e com a igreja? Eles estavam sendo perseguidos. Se você observar uma coisa aqui, Deus ele nunca impediu os problemas de virem às nossas vidas. Deus não impede, pastor? Não, Ele não impede o problema de vir. Deus não impede uma enfermidade de atingir o seu corpo. De vez em quando, essa época do ano aqui do frio, algumas pessoas ficam resfriadas. Quem já reparou isso? Começa o frio, muda a estação, seu organismo não está bem preparado, aí você sente e aí você pega um resfriado. Deus não impede o resfriado de vir? Não. Ele não impede a chuva de cair na sua casa, Ele não impede os problemas de vir. Não impede, pastor? Não. Mas Ele te dá vitória sobre os problemas. Por quê? Porque em você há uma capacidade de vencer tudo. Você pega, por exemplo, um resfriado, aí você nem repara. Aí alguém diz assim: puxa, eu fiquei com febre. Quem já teve febre aí, pelo menos uma vez na vida? E alguém disse: nossa, a febre é muito ruim, eu não gosto de ter febre. Ninguém gosta. Mas se não fosse a febre, 2 coisas não aconteceriam. Primeiro, você não saberia que tem uma coisa errada. E a segunda coisa, você podia ter uma infecção generalizada no seu corpo, você nem está sabendo. Um dia desse eu ouvi de uma pessoa famosa aí, disse: olha, a pessoa ficou doente e não estava nem sabendo, fez um procedimento cirúrgico e nem ficou sabendo que estava tendo infecção. Dali a pouco apagou, levaram para o hospital e descobriu uma infecção generalizada. Vários órgãos do corpo estão com infecção. Por quê? Porque ele nem sabia, ele não foi avisado, foi uma coisa sem sintoma. A febre é um sintoma, ela está dizendo assim: ó, tem uma coisa errada com você. E a temperatura do corpo sobe para tentar ajudar você a combater aquele micro-organismo. A temperatura sobe para matar aquela doença. Então tem coisas que acontecem. Puxa, pastor, surgiu um problema, eu vou fugir do problema? Não, quem foge é fraco. Olha para quem está do lado, diga: não seja fraco. Diga aí, você tem que ser forte. Tem gente que os anos passam, irmão, a pessoa sempre aquele negócio, aquela coisa fraca, aquele crente fraco. Tudo é oração, os outros têm que orar por ele.
Ai, alguém vai me ajudar, alguém vai fazer, vai acontecer. Sempre ele está esperando que os outros façam. Ele não descobriu ainda o potencial que ele tem. Aqui a igreja estava passando uma luta, e você não vai observar aqui a igreja pedindo assim: Deus, tira a gente dessa luta, desse problema, não. Você vai ver aqui uma igreja que estava fazendo oração pelo Pedro. Eles não pediram para sair daquela luta, eles não pediram para sair daquela dificuldade. Mas você vai olhar aqui, a igreja fazia contínua oração por Pedro. Aí, irmão, o Pedro está lá na cadeia, já tinha uma sentença de morte contra ele, porque um outro irmão da igreja, o Tiago, tinha sido assassinado. Passaram a espada nele. E agora o Herodes ia mandar matar o Pedro. Aí a igreja orando, o que eles estavam fazendo? Eles estavam dizendo: ei, onde está o Deus que fez a gente? Esse Deus aí que dá salmo entre a noite, que dá a revelação. Cadê? Nós queremos saber, Deus, onde o senhor está aqui? E Deus disse: eu estou aqui, deixa eu mandar um anjo. Foi lá e mandou um anjo. Pastor, eu nunca vi um anjo. Às vezes você acha que não viu, você só acha, mas ele se manifestou de várias maneiras na sua vida e você nem sabe. Um livramento, uma bênção, uma coisa. Às vezes você não viu um ser, às vezes a gente fica procurando um anjo batendo asa. Eu nunca vi um anjo para bater asa. Às vezes você vai ver esse anjo aí de uma outra maneira, com uma palavra, com um livramento. Puxa, eu não entendi o que aconteceu. Às vezes é Deus agindo, você nem sabe. A igreja estava fazendo contínua oração. O que diz o verso 7? Se você puder ler aí. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, que resplandeceu uma luz na prisão, e tocando no lado, o despertou, dizendo: levanta-te. E caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge e ata suas sandálias. E ele fez assim, e disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora, o que ele disse? Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Observe aqui, a igreja orou e eles clamaram: cadê esse Deus que fez a gente? Cadê esse Deus que tirou a gente da religião e trouxe a gente para o evangelho? Cadê esse Deus que vai trazer a libertação para o irmão Pedro, que está aí às vésperas da morte? Já perdemos o Tiago, não vamos perder mais. Cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus de Moisés? Eles começaram a clamar, e esse Deus então se manifestou. Eles provocaram, irmão, o milagre. Você tem que ser a pessoa que provoca o milagre. Tem muita gente que está cruzando os braços e dizendo: eu amo a Deus, e vê o inimigo fazer a festa e destruir tudo. Ele diz: não, mas é assim mesmo. Não é não. Essa igreja aqui invocou a Deus, e Deus mandou o anjo. Se eles não orassem, o anjo não viria, e o anjo não vindo, o Pedro seria morto. Tem coisa que está acontecendo na sua vida. Por quê? Você não tem fé? Tem, mas você tem que invocar. Aonde está esse Deus que me fez? Cadê Ele? Ele está na minha vida, mas Ele tem que agir, Ele tem que se manifestar. Pula aí umas 10 folhas para frente, você vai achar o Atos 27. Você vai ver outro irmão da igreja passando uma luta grande, e você vai ver eles invocando a Deus. Atos 27, versículo 9. Amém, gente? Amém. Atos 27, 9. O que diz aí? Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida.
mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Entenda o seguinte: o Paulo havia sido preso. Ele não foi preso porque estava roubando nada de ninguém, mas ele pregava a palavra e teve gente que não gostou, inventaram um tanto de mentira lá e ele acabou sendo preso. O Paulo, irmãos, ele era uma pessoa que era um pouco conhecedora da lei, ele era alguém formado, e aí ele conhecia dos direitos dele, e ele, como viu assim que o negócio estava meio torcido, o julgamento lá naquela região de Jerusalém estava meio torcido, ele disse assim: eu estou frito aqui, esse pessoal aí não vai querer fazer coisa boa comigo, porque eles viviam no tempo que mandavam cortar o pescoço, tirava a vida. Ele disse assim: eu não vou perder minha vida não, eu sei que eu tenho o direito de apelar para César, então eu vou apelar. E ele apelou. Aí mandaram ele então no navio, só que o navio do tempo deles é bem diferente do navio do nosso tempo. Os navios de hoje têm motor, são muito grandes. Você deve ter visto já em figuras da escola, aquelas fotografias ou desenho, aqueles barcos grandes, que era na época que chamada de navio, mas para mim é um barco, que é chamado barco à vela. Quem já viu aqueles barcos à vela, que tem aquele negócio, parece um pano bem grandão, e esse era o impulso do navio. Era o vento que movimentava. Então, se o vento era contrário, não tinha como avançar. Então, eles estavam num período muito diferente do nosso, a tecnologia muito diferente da nossa, e uma situação bem diversa. E aí eles, dentro desse barco, começam a enfrentar. O verso 4 aí em diante, diz que o vento era contrário. Vê aqui na sua Bíblia, ó, capítulo 27, versículo 4, diz assim, ó: partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários, quer dizer, tinha uma oposição para ele chegar onde precisava chegar. Mas eles foram, aí a situação foi piorando. Deu lá no verso 14 em diante, fala que teve lá uma espécie de um furacão. Aí o versículo 19 diz aqui o seguinte, olha só, você vai ver aqui o Paulo invocando o Deus que fez ele. O verso 19 diz assim: e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Verso 20: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda o quê? Esperança de nos salvarmos. Observe uma coisa aqui. Uma coisa é eu contar para você de algo que eu estou vendo lá longe. Olha, o que está acontecendo ali? Aquela pessoa lá está passando aquela luta. Outra coisa é eu estar no mesmo barco que você. Eu estar enfrentando a mesma situação que você. Então, você mediu o grau do problema. E eles disseram aqui, ó, fugiu-nos, quer dizer, minha e dos outros, toda a esperança de nos salvarmos. Por quê? Porque eles estavam num barco, que eles chamavam de navio, mas hoje a gente imagina que é um barco pequeno. Para as proporções do dia de hoje, é um barco pequeno. Cabe lá umas 200 pessoas, você pega um navio aí, cabe 3.000 pessoas. Então, a proporção você vai entender. Estavam no barco que não tinha motor, que não tinha tanta tecnologia de hoje, GPS, computador, nada do que você vê hoje, absolutamente nada. De dia, eles olhavam e não viam, as nuvens estavam escuras, tempestade, não viam o sol. De noite, o que guiavam eles eram as estrelas, para dar a direção. Você vai nessa direção assim, e aí eles sabiam ler as estrelas. Não tinha estrela. Vendaval, ventania, a água vinha sobre o barco. Não sei se alguém já andou de barquinho aqui, alguém já foi ao mar ou já foi pescar, já. Aí você vê, a onda bate, você está num lugar tranquilo, dá uma balançadinha. Agora numa tempestade. Então a situação era muito difícil. Traz isso para a sua vida no dia de hoje. Tenta fazer uma comparação. Isso aqui é uma alegoria para os dias de hoje. Aí aqui diz que fugiu a esperança de salvar. O verso 21. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaríamos esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio.
verso 23. Por quê? O que é que diz aqui? Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Preste atenção aqui. No meio da noite, o anjo de Deus visita Paulo. No meio da noite, o anjo de Deus visita Pedro. Nós lemos lá no Atos 12. E no meio da sua noite, você acha que Deus se esqueceu de você? Quem está ouvindo, diga amém. Ele não esqueceu de você. Ele é o Deus do Pedro, do Paulo, Ele é o Deus do Josué, do Moisés, mas Ele é o seu Deus também. Por que que Deus fazia coisas na vida deles e não está fazendo na sua? Pelo menos é o que você acha. Porque o Moisés, ele foi falar com Deus, Deus, e agora? O Josué também. O Pedro também foi falar com Deus. A igreja estava falando com Deus. Aqui diz que no meio da noite o anjo veio. Por que será que esse anjo veio no meio da noite para Paulo? Será que ele estava lá emburrado com Deus? Falando, Deus, que situação. Olha só, eu deixei a minha religiosidade para servir o Senhor. Olha, Deus, eu deixei tudo para obedecer a tua voz. E é assim que o Senhor me paga? Deixando eu vir parar nessa situação? Olha, já fui preso, já apanhei, agora o Senhor permite eu ser preso de novo e vim parar aqui e morrer afogado aqui nesse mar? Você não vai ver o Paulo falando essas bobagens. Às vezes nós falamos umas bobagens para Deus, e Deus é paciente. Ele dá uma olhadinha e fala assim, eu vou fazer de conta que eu não estou ouvindo, que ela nem entendeu as obras que eu já fiz na vida dela. Esse problema que ela está passando, ela tem capacidade, ela sozinha, de resolver. Por quê? Jó 35:10 diz, ninguém diz, cadê o Deus que me fez? Você tem que invocar esse Deus. O que a Bíblia diz? Invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. É hora de você invocar esse Deus, é hora de você clamar esse Deus. Aqui diz, o que o Paulo falou aqui para as pessoas? Verso 23, leia aí. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Você tem que saber que você é de Deus. Você é. Tem hora que eu não sinto. Depende de você sentir ou não sentir. Isso pouco importa. Você tem que saber a quem você pertence. Um dia você levantou sua mão e disse, Jesus, eu te recebo, seja o Senhor da minha... Irmão, aquele dia lá foi assinado o contrato. Assinou e não tem volta. Você é de Deus. Mas de vez em quando eu dou umas escorregadas. Se eu fosse de Deus, eu não tinha feito tal coisa. Irmão, você continua sendo de Deus. O contrato está assinado. Propriedade. Você é de Deus. Você pertencia um dia a Satanás. Você estava debaixo do jugo do diabo. Aí você dizia, eu quero Jesus. Ele tirou você de lá. Você pertence a Deus e pronto, e acabou. Eu não sinto. Hoje está frio. Você sente frio, sim ou não? Daqui a pouco vem o verão aí, eu sinto calor. Isso é sentimento. Sentimento não tem nada a ver com fé. Fé é uma coisa e sentimento é outra. Eu vou na igreja, eu não sinto um arrepio. Bota o dedo na tomada que tu vai sentir, o cabelo vai espetar na hora. Eu não sinto um vento, liga o ventilador. Tem gente que fica esperando, irmão, buscando umas experiências assim, uns negócios. Eu vou no monte para ver graveto acender, eu vou não sei o quê. Eu gosto do pastor que bate no púlpito. Para quê, irmão? Eu gosto de barulho. Isso não tem nada a ver com fé. Fé é uma coisa e sentimento é outra. Eu gosto de emoção, assim, de chorar, de quebrantamento. Eu vou dar uns boletos meus para você, você vai chorar. Vai chorar. Só uns boletos, só uns 3 que eu tenho. Aí você vai, mas tem que pagar isso aí? Tem que pagar. Paga aí. Chora aí. Então, irmão, tem que parar de viver de sentimento. Eu acho, eu penso. Tem gente que fica preocupado com a opinião dos outros. O outro. Voltando aqui, o Paulo disse, o anjo de Deus, de quem eu sou. Quer dizer, ele sabia que ele era de Deus. Será que ele era perfeito? De quem eu sou e a quem eu sirvo,
esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Irmão, a palavra de Deus veio pela boca do anjo, e o Paulo ouviu. Só que aqui vai ter um diferencial, assim, uma linha de divisão entre você vir à igreja e ouvir uma palavra, e entre você vir à igreja, ouvir uma palavra e acreditar nessa palavra. O anjo disse assim: Paulo, não temas, Deus está com você, ninguém vai se perder, todos que navegam contigo, ninguém vai se perder. Ele ouviu aquilo. O que ele fez com aquela palavra? Ele creu. Você vem na igreja e você está ouvindo: olha, não temas, diga: eu não vou temer. Não tema, é isso aí que você tem que fazer. Deus está comigo, Deus está comigo, e é isso aqui que vai acontecer. O Paulo vai então e prega essa palavra para a turma que estava com ele. O verso 25 diz assim: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi. Irmão, o que você está fazendo com a palavra de Deus que é pregada, que você ouve? O pastor vem e traz a mensagem. Você liga a sua televisão lá, tem um pastor pregando, missionário ou sei lá, outro pastor pregando, e ele traz uma mensagem: acho que não é para mim não, porque eu não mereço. Irmão, você tem que parar com esse negócio de eu mereço, de eu sinto, de esses monte de coisa aí que as pessoas inventam. Você tem que começar a olhar para a Bíblia e acreditar na Bíblia como ela está escrita. Se você tem um filho pequeno, chega para o seu menino de 6 anos de idade e fala assim: olha, agora nós estamos no mês de julho, quando chegar o final do ano você vai ganhar uma bicicleta, tá bom? Tá. Primeira coisa é que tudo que você fala, o seu filho acredita. Sim ou não? Acredita. Tudo que você fala, ele acredita. Sendo verdade ou mentira. Ele com 6 anos, tudo que você falar, ele acredita. Outra coisa, ele vai contar para os colegas da escola: vou ganhar uma bicicleta. Quem falou? Meu pai falou comigo, vou ganhar uma bicicleta. E ele conta para os colegas. Por que ele conta para os outros? Porque ele acredita no que o pai falou. Ele nem está preocupado se o pai dele tem um monte de conta, porque as crianças não fazem ideia das coisas. Ele não está nem preocupado se o pai dele está cheio de conta ou não. Se o pai dele vai pegar um dinheiro emprestado para comprar aquela bicicleta, se vai fazer um carnê, um crediário para pagar em 70 pagamentos ele não está preocupado com isso. O que ele sabe é que o pai dele falou e que quando chegar no final do ano, em dezembro, ele vai ganhar aquela bicicleta. E o que é que ele espera quando chega o final do ano? Receber a bicicleta, e ele ganha. Ele não vai perguntar para o pai como foi que o pai comprou aquilo ali. Se o pai teve que deixar uma conta para pagar, para comprar aquele brinquedo, se o pai fez um crediário, se deu um cheque, se pegou dinheiro emprestado, ele não está interessado nisso. O que ele está interessado é em acreditar no que o pai falou para ele. Um dia Jesus falou assim: deixa as crianças vir até mim, porque das tais é o reino dos céus. Se você não se fizer como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? As crianças, elas acreditam no que os pais falam, elas têm fé no pai, elas confiam na proteção do pai. O Paulo ouviu a mensagem do anjo e falou para as pessoas, tinha umas 270 pessoas naquele barco. Ele diz: olha, como eu ouvi, eu creio que vai acontecer. É isso que eu ouvi e é isso que vai acontecer. A situação estava boa? Não. Mas ele acreditava na palavra do anjo de Deus. Jó 35:10 diz assim: ninguém diz: onde está o Deus que me fez? Que dá salmos entre as noites. Os salmos são as canções, as revelações. Deus não vai dar para você a canção da derrota, mas Ele vai dar a você a canção da vitória, que você pode todas as coisas nele que fortalece você. No meio da sua noite, aquele período mais escuro, você tem que lembrar: ei, peraí, cadê o Deus que me fez? Que eu não sou um acidente, eu não estou aqui por acaso, eu não sou membro dessa igreja por acaso, eu não estou nesse culto da manhã aqui hoje, numa manhã fria de domingo, por acaso. Eu podia estar na minha casa dormindo hora dessa, mas eu falei: vou acordar cedo e vou para a igreja. Você não veio aqui por acaso hoje. Essa mensagem está sendo gravada e alguém vai assistir.
A pessoa que está assistindo não está assistindo por acaso. Há um plano, há um projeto. E Deus quer que você pergunte: ei, cadê o Deus que me fez? Onde é que Ele está? Senhor, se manifesta na minha vida. Eu acredito ainda no Senhor. Tem gente aí que está esquecendo do Senhor. O problema é deles. Eu ainda acredito no Senhor. Tem umas pessoas aí que acham que não tem o lugar, o cérebro no lugar, que diz que Deus não existe. Um escreveu até um livro aí: Deus não existe. O outro: Deus não existe. Deus não existe. Isso aqui não existe, aquilo não existe. E vão aí. E uma pessoa vai passando para outra, e a outra acredita na mentira. Mas quem acreditar na mentira, o problema é dela. Acredite. Se o outro quer acreditar na verdade, acredite. Você não pode obrigar ninguém a nada. Mas eu tenho uma fé, e eu posso falar da minha fé. O Paulo disse: varões, assim como me foi dito, eu acredito que vai acontecer. Aí, irmãos, lá no capítulo 27 ainda, no versículo 44, diz assim, ó, lê o finalzinho aí: e os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu. O que diz aí? Se você puder ler em voz alta: todos chegaram à terra a salvo. Capítulo 28, verso 1: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Teve salvação. Teve um furacão, o navio quase afundou, tiveram que pegar as coisas daquele navio, jogar para o lado de fora. Tinha carga de trigo, tinha gente que estava esperando encomenda que nunca chegou, que eles tiveram que pegar as encomendas e jogar para fora, para o navio ficar mais leve, para eles conseguirem enfrentar aquela tempestade. Foi fácil? Não foi. Mas no meio da noite, o anjo de Deus falou com Paulo: não temas, vocês vão chegar lá. Deus está falando com você: não temas, porque você vai chegar lá. Está fácil? Não. A tempestade está forte? Tá. O vento está soprando? Tá. De noite não tem luz, não tem lua, não tem estrela? Não. De dia não tem sol? Não. Todos me deixaram, aquele parente me decepcionou, aquele irmão da igreja me deixou para trás, aquele pregador disse que ia me ajudar e não me ajudou. Foi. Mas Deus não deixou você. O Paulo disse: o anjo de Deus esteve comigo, e ele me disse assim, e assim vai acontecer. E assim aconteceu. Ninguém diz: onde está o Deus que me fez? Ele dá salmos entre a noite. Ele ainda é o mesmo Deus, e Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé que eu quero orar com vocês no nome do Senhor Jesus. Querido Pai, nós ouvimos a sua palavra, e essa é a palavra que precisávamos. Ninguém diz onde está o Deus que me fez, que Ele dá salmos, Ele dá revelações entre as noites, e o Senhor está dando revelações para nós nessa manhã. E eu te peço: vem, ó Deus, com a tua unção e o teu poder agora, para tocar na vida de cada um dos nossos irmãos aqui. E aquele irmão, aquela irmã que está agora assistindo em casa, que está dizendo: Jesus, obrigado por essa palavra, era o que eu precisava ouvir. Eu estou aqui aflita, desesperada com o problema, sem saber o que fazer. Mas o anjo de Deus disse: não temas. E eles chegaram do outro lado. Oh Deus, talvez essa pessoa está enfrentando uma luta grande na saúde, no casamento, na vida sentimental, Senhor. A luta é grande, mas o Senhor diz na tua palavra: não temas. Oh, o Paulo venceu, o Pedro venceu, e nós venceremos também em nome de Jesus. Oh Pai querido, vem com o teu poder agora tocar em cada vida, para curar, libertar, restaurar, arrancar todo mal em o nome do Senhor Jesus. Eu digo: espírito de doença, enfermidade, perturbação, todo mal, sai dessa vida agora. Eu anulo, eu paraliso toda a ação do inferno. Eu digo: sai, demônio. Espírito de perturbação, de confusão, de miséria, bata em retirada, vai embora dessa vida, sai agora no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela bênção. Eu te agradeço pela vitória que o Senhor está trazendo nessa manhã. Oh, esse é o dia da bênção completa, e nós tomamos posse, meu Deus, nessa manhã dessa bênção.
O Senhor está conosco, a bênção é nossa. Oh, aleluia, aleluia. E nós queremos preparar o nosso coração para a grande vitória, para a grande ceia do Senhor. Oh, lava o nosso coração, Senhor.